Olha só, que engraçado. Porque, na verdade não é engraçado, mas eu cheguei de viagem hoje e tinha a caixa com os livros me esperando. E é engraçado porque esse livro é tipo, é a primeira coisa artística que eu terminei, sabe? Eu não vou falar não. E aí eu tô gravando no celular porque a câmera do notebook ficou meio ruim. Mas isso acontece porque é de noite, eu acho. Então eu ia gravar esse vídeo abrindo a caixa e tal, só que na hora eu pensei, pô, quer saber? Eu acho que eu quero que seja um momento mais especial, saca? Mais íntimo, assim. E foi bem ok, na verdade, não senti grandes arrebatamentos nem nada nesse sentido. Pô, deixa eu ver se o áudio tá bom só. Ah, na real que tava melhor pelo celular mesmo, mas essa cadeira tava rangente demais e eu acho melhor falar aqui porque eu me vejo. Mas, enfim. O sentimento foi ok. E assim, tipo, chegou, né? Esse livro e tal. Mas é que, assim, existe um conceito, assim, a história, como isso existe, sabe? Existe um conceito na poesia chamada walk writing. Seria a poesia de caminhada, sabe? Poética da caminhada. E que, tipo assim, existe desde sempre. Mas eu tava muito inspirado porque eu li sobre isso no doutorado. Eu acho que era o doutorado de um mano. E ficou na minha cabeça, sabe? Por ser aquela fase. Grande frase de ruptura com Charleville, do Rimbaud, por exemplo. E eu tava lendo o Deus da Chuva e da Morte, do Maltner, que é uma grande caminhada, né? Uma loucura, assim. E eu pensei, pô, eu vou fazer uma poesia. Eu tava voltando a escrever poesia, sabe? Eu já tava escrevendo literatura fazia um tempo, mas eu queria voltar a ser poeta, sabe? Que eu tinha sido uma época da minha vida, mas que se perdeu no meio da loucura toda. Eu já falei em outros lugares. E aí, quando eu recuperei minha cabeça, assim, eu quis voltar. E pô, eu fiz ela. E ficou uma grande merda, sabe? Ficou muito ruim mesmo. E ficou lá abandonada. Até que comecei a continuar na literatura e pá. Aí surgiu. Eu tava fazendo umas matérias soltas de mestrado, sabe? E nessa matéria, o trabalho era meio que fazer um texto baseado em aula que a gente teve, sabe? Em conceitos. E qual foi o lance? Eu tava escrevendo esse outro livro, isso aqui já fazia 2 anos e pouco. Autobiográfico também, mas mais literal, assim. Ou não, muito, mas enfim. E as frases eram muito sucintas, sabe? Frases muito curtas, assim. E o livro devia ter, sei lá, pouquíssimas páginas, porque era sempre muito direto.
E aí eu pensei, não, eu vou aproveitar dessa matéria aí, da tarefa dessa matéria, e vou aprender a alongar parágrafo. E aí eu usei de base essa poesia que eu tinha escrito, que eu tinha armazenado ali. E cada verso dela eu estendi num parágrafo, sabe? Fiz esse exercício assim. E claro, às vezes muito mais de um parágrafo e tal. E essa. E isso é a primeira parte do livro, sabe? É. Que vai até a metade, inclusive. Olha que legal. Olha ele. Salame. Mas. Aí. Quando se. Daí por isso ficou essa ideia de um livro de caminhada, sabe? Essa ideia. Porque o livro em si. Assim, como eu já vim escrevendo esse livro autobiográfico e tal, eu me percebi num certo ponto muito apegado a esse meu passado, sabe? Muito, muito vívido ainda na minha cabeça, por estar sempre rememorando ele tarde após tarde. E aí, junto com essa escrita, dessa transformação dessa poesia, veio a ideia de somada ao walkwriting. Agora eu percebo isso mais claro, né? Mas, tipo, porque o livro é um grande fluxo de consciência. Depois, então, na primeira parte é muito mais. Mas eu percebi que esse desapego do passado e muito desapego da realidade também, que era uma realidade meio sufocante de escritório, ela, ela foi acontecendo conforme essa caminhada, sabe? E essa caminhada é uma grande fantasia, né? Tipo, ela se dá. É como se fosse uma expansão de horizontes. Mas aí, através de um horizonte mesmo, assim, sabe? Tipo, que é um horizonte laranja. E aí eu sigo ela e conforme esse seguir, acontece esse desprendimento, né? Através de digressões e tal. E, e sabe, isso eu acho que é o grande lance da walkwriting, sabe? Tipo, que é essa coisa de se conhecer, de expandir o mundo, sabe? E ao mesmo tempo aceitando os seus negativos, né? Tipo, seus lados maus, assim. Mas, claro, quando aplicada, amo, mas é onde o contexto, onde eu vi, né? E, e aceitando, tipo, irrompendo dentro de si, através disso, conflitos que gerem resultados poéticos, resultados literários, resultados de atingir, de desvendar esse véu, sabe? E, tipo, de encontrar a beleza ou algo assim, sabe? E, enfim, é isso que acontece, sabe? Tipo, esse livro aqui é uma. É isso, sabe? Mas ele é uma experiência estética, no final das contas, sabe? Esse é o papel dele, mas de desprendimento, né? Ante as coisas, assim. E eu tô lendo, tá? Tem tópicos aqui. Esse é o vídeo mais difícil de falar, sabe? Porque eu falar de uma coisa que é minha. E eu tenho pouca propriedade do que é meu, sabe? Quando envolve coisa dos outros, eu sei muito mais. Tenho muito mais confiança. Mas. Enfim. Aí, claro, existe um momento, que é o momento auge, assim, no livro, onde existe esse de fato reencontro. Porque, de novo, é basicamente um querer voltar a ser poeta, sabe? É voltar a ver o mundo com olhos de poesia. Que no fim ele se estende por mais alguns livros, assim, mas ele tem sua forma central aqui. Que é o primeiro, né? E. E. Deixa eu ver. Ele chega-se nesse horizonte. É uma autobiografia. Né? Chega-se nesse horizonte e rola essa possessão, sabe? Que é uma cena linda, assim. Tipo. Eu gosto.
É tipo. É literalmente uma punheta pra eternidade, sabe? Para as coisas eternas. É como fosse essa fantasiosa elucubração, sabe? Isso é bem no começo, tá? Tipo, não significa. Depois se trata mais de um retorno, sabe? Daquele conceito de eterno retorno. E. E. é. Assim, ele é um livro. Se bater o punheta, ele é um livro que tem um cunho sexual muito forte. Ó. Ele tem Só que assim, não é sexo por sexo, não é. Não é. Não é. Não é uma coisa feia, sabe? Não é pra ser tido assim. Eu não trabalho mais com isso porque uma das pessoas que leu, uma amiga minha, falou que se tratava de tesão e de tesão pura, sabe? De uma busca sexual e tipo, não é. Eu tava nessa pira de nascimento da tragédia, eu tava nessa pira de dionisismos. E. Porque eu escrevi ele tem uns 6 meses, 7. Eu escrevi em outubro. No mês de outubro do ano passado. Desde assim eu tava nessa pira. E. Aí, tipo, sexo, essa coisa. Que é sempre muito solitária, né? Ele é um livro inteiramente solitário, assim. Porque o awkward é necessariamente solitário. Mas. Tipo. Era mais pra representar esse dionisismo, essa coisa. Esse tesão pela vida, sabe? Essa natureza, ah, esse renascer eterno, sabe? Através de essa conexão, essa baixa de identidade e essa coisa una decorrente, sabe? Era só uma maneira de representar, de fato, através de um tesão da vida que eu não conhecia, da vida que eu queria, de poesia, sabe? Dessa vida que me transbordava ah, para querer buscar esse desconhecido, esse retorno e você não sabia como, sabe? Por isso se explode nessa imagem de uma punheta. Mas, sabe, por exemplo, assim. Mas, sabe, é legal, porque foi nesse livro que eu aprendi a um escape, sabe, da razão, assim. Porque ele foi de fato, como é fluxo de consciência, eu não tinha, além de seus transformações diversos, eu não tinha nada programado, sabe? Só escrevendo. E eu escrevo assim hoje em dia, normalmente, mas foi engraçado porque eu consegui achar um momento de escape, sabe? Da realidade, através dessa fantasia que eu falo tanto. Como de fato um recurso. Por isso hoje em dia eu consigo escrever poesias. Porque é mais fácil de atingi-la, sabe? Mas porque eu passei pelo Tajite. E. Assim, eu sinto que alguém se identificaria com ele, sabe? Se identificaria com essa busca. Com essa necessidade, na verdade. Com essa sensação de aprisionamento, sabe? A trabalho, a razão como ela é, tá? A moralidade e tal. O Rodrigo Pascal, que é o segundo leitor, ele chamou de. Segundo leitor, no livro escrito para duas pessoas. Ele chamou de visceral, sabe? Ele falou assim: que eu não escrevo tem gente que escreve com o coração e escreve com o estômago. Mas é simplesmente porque é uma interpretação mais escancarada da realidade e do que vale e o que não vale a pena, no meu ponto de vista dela. Sabe? Não é muito mais que isso, não. Inclusive, não tenho mais nada anotado. Mas é uma experiência estética, sabe? No fim das contas, é uma experiência estética de reencontro. E, assim, não é um livro comprido, não, tá? Ele tem. É um livro de uma manhã e uma tarde, sabe? Tem 119 páginas. E
Ele é de, sabe, page turner, assim. Muito visual. Tem digressões visuais. Engraçado, porque depois dele eu nunca mais voltei pra aquela biografia que eu tava escrevendo. Porque mudou tudo, sabe? E hoje em dia, o jeito que eu escrevo, 6, 7 meses depois, é mais, né? Mas é completamente diferente do jeito que eu aprendi me escrevendo aqui no Tajete. Não conseguiria escrever ele de novo hoje em dia. Por isso ele é tão legal, assim, de ter fisicamente. Eu não sei se foi uma boa escolha publicar ele, sabe? Mas, sabe, entre ficar pra sempre no meu drive e rolar alguma coisa, sabe, existe a possibilidade de que alguém vai ler, que alguém vai querer. E sinta alguma coisa com ele, sabe? Nem que seja um escarro na nuca, mas que sim. Eu não sei, tipo assim, pra. Se alguém quiser, me chama na DM no Instagram. Ou tem também no site da Toma aí um Poema. Mas. Mas assim, sabe? Assim, é um livro que eu gostaria de ler. No final das contas, eu gostaria de ler. Mas obviamente, né? É uma autobiografia. Se eu não gostasse, ia ser foda. Mas enfim. Só falando brevemente, falando desse conceito de awkward que me acompanha até hoje. Nas minhas itinerâncias literárias. Se ler minhas coisinhas, dá pra sentir isso que tem lá no meu Instagram. E tá bonitão, pô. Tá bonitão. Eu escolhi uma foto pra pôr aqui, minha, que puta que pariu. Na hora eu achei que ia ficar muito massa, sabe? Mas agora eu já não sei. É legal. Eu gostei, assim. Eu acho. Eu prefiro gostar e não refletir muito sobre. Ó, Rodrigo Pascal. Ah, a mãe dele tá mal, inclusive. Não sei porque eu falei isso. Enfim. É esse livro existe, quem quiser. Me chama na DM ou. Talvez, se já tiver o link no site deles, eu deixo aqui embaixo. Mas. Quem quiser desdobrar horizontes, vai gostar. Vai. Confio que vai.